Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Eu tô rindo de alguém que tá se sentindo ofendido, então tô errada, né? Eu estou rindo da minha própria realidade sem me depreciar, porque eu acho que é isso também, né? Não adianta eu falar assim, mas eu tô falando de mim mesma. Mas eu tô me autodepreciando e depreciando, sei lá, as mães, né? Colocando alguma outra coisa que eu estou que esteja ofendendo as mães, ainda que esteja rindo sobre isso. Então, não é fácil, mas é possível, né? É que o humor vai mexer com isso. O humor correto, né? O humor bom mesmo, hoje em dia, é aquele que faz a crítica pontual sem depreciar. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @agenteconversa, e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos também além do podcast. Temos o canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa e temos também um grupo no Telegram, onde a gente envia semanalmente um guia com o resumo do tema do episódio, sobre a convidada da vez, as dicas de filmes, séries e livros que os convidados também dão aqui no podcast, além de outras curiosidades sobre o assunto. Para entrar no grupo do Telegram, é só acessar o link na minha bio lá do Instagram, no @agenteconversa, ou na busca do Telegram mesmo, é só escrever @emcasaagentconversa. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo. E dependendo de onde está ouvindo, dê 5 estrelinhas aí pra gente também, que ajuda esse podcast a chegar para mais pessoas. Bora pro assunto de hoje, então? Adoro assuntos leves e gostosos como esse. Aliás, adoro arte. Adoro humor e adoro o trabalho de todos os artistas. Acho que precisam ser respeitados, enxergados e enaltecidos. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como a arte e o humor contribuem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa saúde e bem-estar. A arte não se restringe apenas a pinturas e esculturas, mas a música, cinema, dança, fotografia, teatro, humor e por aí vai. A arte é conhecimento e foi uma das primeiras manifestações da humanidade. Estudos recentes mostram como a arte vem se tornando importante aliada na recuperação física e mental das pessoas, na recuperação de doenças, além de melhorar a autoestima, diminuir o estresse e a ansiedade. Quando você faz uma pessoa rir, você possibilita uma enxurrada de neurotransmissores do bem no cérebro dessa pessoa, fazendo com que ela se sinta leve e feliz. Manter o senso de humor é fundamental para a liberação de 4 substâncias: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E essas substâncias trazem a sensação de felicidade, bem-estar, euforia e leveza. Além disso, diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Os músculos relaxam, aumenta a sensação de tranquilidade, segurança, prazer e relaxamento. Além disso, sorrir melhora a nossa resposta imunológica. Como assim? Eu explico. Um estudo divulgado pela Escola de Medicina da Universidade Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, aponta que o riso aumenta a produção e a atividade no organismo das células de defesa. É aquela frase famosa, sabe? Rir é o melhor remédio. Pois é, pelo menos um dos melhores remédios é. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei a Luciana Ribeiro. Lu, seja muito bem-vinda no podcast pela primeira vez. Grata por ter topado vir aqui. Se apresente aqui primeiro, por favor. Quem é você? Oi, tá, tudo bem? Olá, todo mundo que está ouvindo. Bom, eu sou a Luciana Ribeiro, sou mãe solo da Sara e do Pietro e às vezes gosto de colocar isso em primeiro lugar ali, antes de falar das minhas profissões, porque isso define muito quem eu sou hoje, né? Não define toda a minha vida, mas define minha trajetória também, né? Ela também faz parte, uma parte muito grande da minha vida é ser mãe, né? Sou doula,
sou atriz e sou podcaster também. Tenho o podcast Desmome, que eu faço com a Ana Galafrio. Há um pouco menos de um ano a gente está com esse podcast. E sou publicitária também, ou seja, né? A gente faz de tudo um pouco e junta tudo em uma coisa só, muitas vezes. Adoro essas mulheres modernas que fazem mil coisas, também sou dessas. E cada vez mais tem mulheres assim, né? Vai pedir para se apresentar, fala um pouco de cada coisa, tem 1000 faces e é isso aí. Não tem como resumir em poucas palavras. Lu, para começar esse assunto aqui, esse papo de hoje, queria que você contasse um pouco, primeiro, o que é arte para você? Olha, eu acho que aquela máxima, né, de a vida imita a arte imita a vida, ela trabalha muito, ela age muito na minha vida, né? Desde sempre, assim. Eu sempre me vi como uma pessoa que era movida pela arte de várias formas. E sempre entendi, lógico que a gente vai entendendo de outras formas, né? Mas sempre entendi que a arte, ela sempre foi a forma de me curar e de colocar significados, né, na minha vida e de ressignificar, né, muitas coisas. Então, tudo que eu passo na minha vida, eu acho que existe um caminho da arte que pode me dar esse respaldo, sabe? Então, a arte, para mim, ela vem nesse lugar, assim, de trazer significados, né? E de me ajudar a interpretar e nomear as coisas que eu vivo de formas não tão duras, né? E não tão literais, mas também de formas lúdicas. Desde pequena, eu me vejo, assim, já como artista, né? Lógico que quando eu era pequenininha eu não sabia muito bem o que era, até porque existe muito preconceito, né, com pessoas artistas, né? Então, não vai dar dinheiro, não é uma profissão, você é atriz, mas você trabalha com o quê, né? Então, bem pequenininha, eu já era aquela que tinha um piano e tocava ao mesmo tempo que cantava, que escrevia e que pintava. E isso sempre me ajudou muito a me colocar, assim, né? E a dar forma para as coisas que eu não conseguia pensar na vida, né? Na vida normal, assim, né? Então, todo mundo achava bem bonitinho, né? Eu estar ali fazendo minhas coisas, fazendo minhas piadinhas, fazendo todo mundo rir. E aí, na adolescência, quando eu passo a dizer, não, eu vou estudar para isso profissionalmente. Aí é aquele baque, né? Muito bonitinha a criança, eu tinha um gradiente, aquele meu primeiro gradiente. Eu e minha prima, a gente pegava as músicas da Rádio Scala, né? Porque eu sou cringe, né? Rádio Scala, para quem não conhece, é uma rádio, nem sei se ela existe mais, mas era uma rádio que tocava as músicas instrumentais. Então, tipo, músicas MPB, clássicas, várias. E a gente pegava essas músicas e a gente escrevia paródias em cima dela, porque a gente só tinha um instrumento, né? Então dava para fazer um karaokê. E aí a gente fazia os nossos shows, a gente tinha era autoral, entendeu? A paródia fazia parte do nosso show. E aí a gente fazia novelas, a gente fazia filmes, que a gente mesmo escrevia, né, de terror e tal, e a gente gravava. E na época não tinha nada disso, né, de edição e tal, não sei o quê. E aí a gente fazia os nossos próprios meios, né? A gente descobria, por exemplo, que no meu primeiro gradiente, qualquer gravador, né, de fita, né, que a gente usava fita cassete, se a gente apertava metade do pause, ele gravava em slow, e aí fazia aquela voz de monstro. E aí a gente fazia isso, né? E aí tudo muito bonitinho, né? Mas a partir do momento que a arte toma conta da minha vida como profissão, aí eu enxerguei um problema, né? De fazer as pessoas entenderem, até de eu poder confiar que aquilo poderia fazer parte, sim, do meu trabalho, né? Fazer parte da minha vida profissionalmente, né? Então é isso. Acho que respondi mais do que você perguntou. Não, maravilha. Até porque mais pra frente eu queria saber exatamente desse preconceito com a arte. Você já trouxe isso aqui, né? Nessa resposta. Ô Lu, pro ator Paulo Gustavo, que ele infelizmente faleceu, né, de Covid,
recentemente, ele dizia que o humor é um ato de resistência. E eu quero saber o que você acha sobre essa frase, se você concorda com isso. Eu, quando comecei a estudar mesmo para valer o teatro, né, tecnicamente, e as artes cênicas como um todo, eu sempre fui apaixonada pelo humor e achava muito difícil fazer. E meus professores já falavam isso, né, na nossa época, que é muito mais fácil você fazer um drama do que fazer humor. E aí, a primeira vez que eu peguei um personagem que não era uma peça de humor nem nada, mas tinha nuances de humor, eu entendi, porque cada palavra, a cada coisa que a gente coloca, a cada nuance, a cada pausa que a gente dá, ela precisa ser muito bem pensada, né? Até porque você está falando, muitas vezes, sobre coisas muito pesadas de formas muito leves, né? De formas que a gente consiga rir daquilo. Antigamente, a gente tinha muito mais, não que não tenha assumido isso, né? Mas tinha muito mais aquele humor trabalhado no oprimido, né? Então, a gente ria do oprimido, e a gente não ria do opressor, né? A gente não fazia essa transformação. Hoje em dia, a gente tem muito mais. E aí, quando eu comecei a fazer esse humor, mas de uma forma mais autônoma mesmo, né? Eu comecei a perceber que o quanto aquilo era um agente de transformação. Não para mim só, mas para quem assistia. Então, eu comecei a perceber isso quando eu fui para a internet fazer isso. Que foi ali quando eu fiz o meu canal no YouTube, que está parado, né? Mas eu comecei o meu canal em 2015, canal de parto, e aí eu falava de algumas coisas de uma forma bem humorada, que era principalmente da maternidade. E eu estava com os meus filhos bem pequenininhos, a minha filha tinha 3 anos, meu filho tinha 1 ano, então eu ainda estava no puerpério do meu segundo filho, estava ali no caminho do divórcio, né, me preparando para isso, a vida não estava fácil. E aí, esse momento de eu gravar era... Acho que você passa por isso também aqui gravando, né? A gente sabe que fazer conteúdo, tanto no podcast como na internet, no Instagram e tal, rede social, é aquele momento de, meu Deus, estou com preguiça, tem 1 milhão de coisas para fazer e vai adiando, a hora que a gente faz, a gente fala, nossa, por que eu não fiz antes, né? Então, tem essa forma de cura mesmo. Então, para mim, começou a aparecer nesse formato. Eu falei, uau, isso daqui é mais do que ficar falando baboseira. E aí, mais ou menos nessa época, tinha um aplicativo que era tipo um TikTok na época, que era o Dubsmash. Dubsmash, o nome? Dubsmash, que era de dublagem, né? Então, não tinha esse teor aí de dancinhas e tudo mais, nem era rede social no começo. Era só um aplicativo que a gente ia lá e dublava e gravava e depois postava em algum lugar. E aí eu comecei a postar isso no meu Facebook na época, acho que nem tinha Instagram, eu não tinha, pelo menos, eu não usava para isso. E aí as pessoas começaram a se identificar com aquele tipo de humor que eu estava fazendo, né? Tanto dos vídeos, que nunca teve um alcance muito grande, porque eu parei e voltei várias vezes, mas o ponto aquilo me mostrava que a arte, né, o humor, atuando dessa forma, né, ajudando a ressignificar a opressão que a gente vive, ela cura e ela sim é uma forma de resistência. Então, eu lembro que muita gente falava sobre porque o humor é uma forma de fuga, né, da realidade e tudo mais, e aquilo para mim nunca fez muito sentido, porque eu gostava de rir, e não era porque eu estava rindo que eu estava disfarçando dos meus problemas, e sim eu estava levando como forma de crítica também, só que com uma linguagem não depreciativa, mas também não sensacionalista, né?
é uma outra forma de linguagem que a gente também pode usar para fazer críticas. Então, para mim, o Paulo Gustavo é uma pessoa que se eternizou por isso, né? Eu acho que, lógico, ele cresceu também, evoluiu em muitas linguagens, que a gente também foi evoluindo, isso a gente sabe, né? Não dá para a gente só criticar, porque a gente sabe que há uma evolução, assim como eu tenho, assim como outras pessoas têm, mas que hoje é a minha linguagem principal, porque eu transformei essa forma de fuga como uma forma de cura. Então, para mim, o humor é uma forma de cura, né? Ela vem como não tapar o sol com a peneira, mas sim você poder abrir o olho e poder ver esse sol, né? E essa sombra também, só que com outros olhares, né? Tão críticos quanto, né? Consegue trazer muitos debates também sérios, né? De uma forma com humor, mas debates sérios, alcançando talvez pessoas que não alcançariam se chegasse só com uma linguagem mais séria também, né? Exato. E eu queria saber, assim, você estava comentando sobre fazer humor com o opressor e não com o oprimido. Você acha que isso tem mudado? Tem acontecido mais, de fato, as pessoas têm ganhado mais consciência em relação a isso? Porque ainda tem muita gente que acha que é mimimi mesmo, né? Ah, mas é só uma piada, preconceituosa, mas é uma piada, é uma brincadeira. Mas sim, a gente precisa abrir o olho para isso e mudar essa forma de fazer humor justamente para que as pessoas vejam preconceito, racismo como algo sério e criminoso. Eu acho que uma grande popular mudança que a gente pode ver, assim, para ilustrar, por exemplo, era o Zorra Total, né? E antigamente tinham piadas totalmente distorcidas, preconceituosas, e que ali, eu acho que não existe mais o Zorra, né? Eu não sei se tem ainda, mas de tempos para cá, assim, eles mudaram, reformularam totalmente a equipe, os roteiristas, e mudou totalmente, né? Esse olhar. Eu nunca fui muito fã de Zorra porque eu não assisto muito TV, mas eu sei disso porque é algo que eu preciso ler, que eu preciso, né, que eu estudo, né? É algo que eu preciso entender, né? As origens e, e as referências. Até mesmo uma referência muito grande para mim, que eu gosto demais, que é o Porta dos Fundos, né? Desde faz o que, 10 anos que eles existem, e que mudou demais, porque se você for pegar os vídeos anteriores ali, eles têm muito close errado, muito close errado. Hoje, inclusive, eles mudaram parte de equipe também, porque eu acho que é isso, né? Não adianta você falar, vamos mudar e deixar as laranjas podres rodarem ali, porque não vai mudar, né? A estrutura que a gente precisa mudar. Então, até porque, inclusive, assim, quando eu fiz o canal de parto, a minha ideia era fazer sketches, né? E vai fazer o quê? 2015, faz 6 anos. Já existia, 6 anos? 7 anos. Já existia o Porta dos Fundos. E a minha ideia era fazer sketches de humor muito parecidas, né, com a estrutura que o Porta dos Fundos tem, só que ligadas ao lado materno, né, de criação de filhos e tudo mais. Não consegui porque, enfim, é uma estrutura gigante, né? Depois eu consegui, a gente tem outro projeto, mas, assim, ver que as pessoas estão se atentando a isso e, principalmente, que a gente, enquanto espectador, não está tolerando mais isso. Eu já, por exemplo, já fui num stand-up gigantesco de um cara dar um super close errado ali, tava indo ótimo. O cara dá um puta de um close errado racista e sai metade da plateia. Já vi isso acontecer. E eu acho lindo isso. Inclusive, foi uma das pessoas que saiu. Acho lindo isso, porque ele precisa sentir ali que ele está fazendo o que ele está fazendo não está certo. E o quanto que ele pode explorar, né, esse humorista, esse comediante, o quanto ele pode explorar de humor que não seja esse humor que vai atingir as pessoas, as minorias, né? Então, eu acho que assim está diminuindo muito essas pessoas que falam sobre isso
E aí você vê que quem continua consumindo esse tipo de humor são aquelas pessoas que não estão a fim de mudar e estão a fim de ter essa mente fechada. Porque uma das desculpas que eles davam antes, e que eu via muito, né, porque eu via as entrevistas deles e tal, era que agora a gente não pode mais falar nada. Então a gente vai sentar e vai rezar a Ave Maria lá, porque agora tem que ser tudo santo. Não, tem muitos humoristas aí hoje em dia, milhares, para a gente ver no Brasil todo. O Whindersson Nunes é uma das pessoas, né, que tem mais... que conseguiu atingir muito disso sem dar muito close errado, né? Porque a gente vai pensar assim, a proporção do que ele já fez pro que ele já deu de close errado é muito pequena. Todo mundo vai dar um close errado, mas a gente poder ver que essas pessoas, elas conquistam o mundo trazendo essa linguagem correta, politicamente correta, né? Então, para mim, o limite é esse, assim, eu tô rindo de alguém que está se sentindo ofendido, então tô errada, né? Eu estou rindo da minha própria realidade sem me depreciar, porque eu acho que é isso também, né? Não adianta eu falar assim, mas eu tô falando de mim mesma, mas eu tô me autodepreciando e depreciando, sei lá, as mães, né? Colocando alguma outra coisa que eu estou que esteja ofendendo as mães, ainda que esteja rindo sobre isso. Então, não é fácil, mas é possível, né? É que o humor vai mexer com isso. O humor correto, né? O humor bom mesmo, hoje em dia, é aquele que faz a crítica pontual sem depreciar. E como ser um comediante, assim, não é fácil, né? Pelo que você tem trazido aqui, comentou agora, como você conseguir achar uma receita aí para conseguir atingir tanta gente? Porque eu acho que as pessoas têm humores diferentes, dão risada de coisas diferentes, e tem gente que consegue fazer uma coisa que pessoas de vários tipos diferentes deem risada daquilo, né? E assim, parece que é algo fácil, talvez, para quem vê de fora. É só falar coisas engraçadas, mas não é, né? Tem todo um estudo, né? Um esforço aí por trás para você conseguir atingir essas pessoas. Você faz um pouco disso também, né? No seu Instagram, Lu. Você traz de forma bem humorada coisas da maternidade, sem colocar para baixo as mães. Muito pelo contrário, acho que faz com que as mães se sintam até acolhidas, né, nessa tribo, fala, putz, estamos no mesmo barco ali, né, em relação à criação de filhos. Então, não é uma coisa, assim, muito fácil, né, de ser feita. Conta um pouco pra gente, assim, pela sua experiência. Não é. Assim, primeira coisa, né, eu nem me considero comediante, nem humorista, porque eu acho que ainda falta bastante, né, mas é um estudo que eu venho fazendo há muitos anos, né, não só para o profissional, mas para o pessoal mesmo, né, porque realmente me ajuda, né, antes de ajudar qualquer outra pessoa, me ajuda. Quando eu comecei a perceber que reverberava nas outras mulheres, aí eu falei, não, então, assim, não estou fazendo só para mim mesmo, né, realmente eu preciso pensar muito bem no que eu estou falando, em como eu estou fazendo. E aí, assim, eu tenho uma outra página, um canal, na verdade, no YouTube, que ele está parado há um ano, né? A gente fez no ano da pandemia, né? No começo da pandemia ali de 2020, não que tenha acabado, mas quando começou a pandemia, que é o Entreaberta, que aí sim a gente começou a fazer essas sketches, né? Que sou eu e mais 4 mulheres. E mais 3 mulheres agora. E aí a gente sim começou a fazer as sketches, só que aí veio a pandemia e a gente começou meio que fazer a maioria das coisas remotas. E perceber que, assim, para mim, tem alguns caminhos que parecem fáceis, mas que não é para todo mundo. É muito difícil você escrever um roteiro de humor, porque você precisa olhar aquele roteiro e rir lendo ele. Você tem que imaginar aquilo, né? Diferente de qualquer outra vertente, né? Qualquer outro gênero, drama, suspense, que você consegue captar as coisas, às vezes, com edições, enfim, né? Com materiais de apoio e tal. Não que a gente não faça isso no humor, a gente vai colocar elementos ali para, né, para melhorar, mas ele precisa ser cru.
a hora que você lê aquilo, você precisa fazer sentido e precisa ser cru. Só aquilo basta. Só o texto de você ler, você tem que se bastar naquele texto, né? Então, para mim, é sempre um desafio, assim, porque, assim, por exemplo, no Instagram, eu faço muitos vídeos curtos, tipo Reels, né? A grande maioria é nesse estilo, porque é o estilo que eu tenho tempo, é o estilo que acessa muitas pessoas, né, hoje em dia. E então eu tenho que adaptar, por exemplo, às vezes eu tenho uma puta ideia de um roteiro, só que primeiro, não vou ter tempo de executar aquele roteiro. Segundo, que eu vou acessar mais pessoas se eu condensar ele em uma cena de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, né? Então, a gente precisa ir nessa onda de entender o que as pessoas estão consumindo mais para poder trazer a nossa mensagem, né? E isso é muito difícil. Tanto que, assim, eu tenho... O meu maior problema de tudo não é, assim, a falta de criatividade. Na verdade, a criatividade em excesso é o meu maior problema. Porque, assim, eu preciso andar, de verdade, assim, hoje eu ando com o meu celular, com o grupo Me, Myself and I, só para mim, para eu poder ir anotando e depois ir destrinchando. Porque eu tenho ideia de roteiro no banho, eu tenho ideia de roteiro sonhando, eu tenho ideia de roteiro, na fila do banco, eu tenho ideia de roteiro o tempo todo, né? Porque é isso que me move. E aí você fala, qual que é o tema e tal, não sei o que. O tema central que eu falo é a maternidade, mas aí ele ramifica para outros lugares, né? Não só a minha maternidade, mas a mãe solo, a gestação, o parto. Então, hoje em dia, eu como doula, como publicitária, como atriz, eu tento unir tudo isso eu tento unir isso de uma forma que eu consiga falar, trazer a minha comunicação dessa forma. Então, se eu estou doulando, eu também estou trazendo consciência corporal que eu tenho no teatro, também estou trazendo as formas de comunicação. Se eu estou fazendo uma cena, eu estou trazendo parto para essa cena, eu estou trazendo, né? Então, como que eu vou comunicar isso? Hoje em dia, sim, eu falo que eu sou tudo isso porque realmente eu sou. Ainda que eu não esteja atuando, por exemplo, numa agência de publicidade, eu estou fazendo a minha comunicação, né? Dentro de todas essas vias, com os conhecimentos que eu tenho, né? E, Lu, em algum momento da sua vida, a arte, o humor te salvou? Em algum momento que, não sei, um momento difícil da sua vida, que você precisava de um respiro, de um empurrãozinho, foi arte e humor que te salvaram, não? Sempre. Sempre, sempre. Eu tive... o meu primeiro puerpério, eu tive depressão pós-parto. E nessa época eu não tinha muito espaço, assim, para organizar essas ideias. E aí, quando a minha filha tinha 2 meses, eu estava no auge da depressão pós-parto, a gente resolveu colocar um projeto de um espetáculo teatral para andar. E aí a gente começou a ensaiar, começou a escrever, era um grupo de teatro que a gente tinha, né? Eu tinha recém me formado também, então era o grupo que eu tinha me formado, basicamente. E naquela época eu achava que era uma loucura muito grande, assim, o que eu estava fazendo, sabe? Mas, mesmo porque era cansativo. Mas hoje eu vejo o quanto aquilo me salvou. E não era porque eu saía do meu corpo materno quando eu estava lá. Muito pelo contrário, eu ia escrever roteiro, fazer produção, fazia tudo dentro da companhia junto com o diretor, junto com a minha filha. Ela no meu colo, no meu sling. Quando a gente começou a ensaiar, era a mesma coisa. O pai dela estava também na companhia, né? Então, estavam os dois fazendo ali em cena, então a gente revezava com ela, ou quando estávamos nós dois em cena, era algum amigo que estava com ela.
quando ela começou a sentar e a engatinhar, porque durou todo esse tempo, né? Ela começou a engatinhar com 7 meses, e aí a gente levava ela, e era aquela coisa, né? Que, meu Deus do céu, era muito difícil, porque ela me via, estava naquela angústia da separação, né? Ela me via, ela começava a chorar, e aí foi aquele momento que eu chamei a minha mãe e falei, mãe, eu preciso deixar a Sara com você quando eu estiver ensaiando. Então a gente ensaiava, acho que era um fim de semana inteiro, às vezes à noite, de dia de semana. Então no fim de semana a gente deixava ela lá, porque a gente já estava no fim do processo para poder estrear, né? E aí eu comecei a tirar leite, deixar com a minha mãe, e deu muito certo, assim, porque ela foi se adaptando e eu comecei a ter esse momento para mim, né? Não só da arte, mas ter esse momento para mim. E aí, quando a gente estreou, ela estava acho que com 8 meses, alguma coisa assim, 9 meses. Então, toda quarta e quinta que a gente ia no Teatro Augusta, era aquele dia para mim. Então, eu ia, deixava a Sara com a minha mãe, ia lá pro salão de cabeleireiro do lado ali do Teatro Augusta, fazia meu cabelo, fazia minha maquiagem, fazia tudo, e aí ia para peça, fazia peça, atendia o público, voltava, então, e poder estar, a sensação era, eu não morri, né? Não acabou a minha vida. Eu estou aqui fazendo, trazendo mensagens para as pessoas, sendo útil e voltando. Mas aí não tinha muito a ver com a maternidade, era uma coisa muito pessoal, né? Agora, no meu segundo filho, que a gente tem ele prematuro, ele fica na UTI 2 vezes, e aí a gente decide ir para Santos, morar em Santos, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, e lá eu não conhecer ninguém, tá super alheia a tudo, fazer o canal de parto, fazer as mini sketches que eu fazia, as dublagens, foi um pequeno start, assim, né? Porque não era uma peça de teatro, não era audiovisual, não era, né, nada grandioso, não estava na Globo, mas eu sabia que daquela forma meu dia brilhava um pouco mais. Assim, que seja fazer uma dublagem da Friboi, sabe? Que era que às vezes eu fazia. Ou daquela mulher do cogumelo do sol, né? Era aquele minuto, para mim, era poder trazer as nuances, estudar, pensar. Então, é muito mais do que as pessoas olhavam ali, né? Da pequena dublagem com 0 significados. Então, e aí depois veio a separação, e tudo que eu trago com esse nível de crítica, que me faz pensar cada vez que eu estou escrevendo um roteiro. Então, os melhores projetos que eu fiz, os melhores roteiros que eu fiz, as melhores coisas que eu fiz, foi no momento que eu estava mais na merda, muito mais. Porque eu estou indignada, porque aquilo está aflorado em mim, né? Não que eu não consiga fazer quando as coisas estão mais ou menos ok, mas né, eu sou mãe solo, então nada sempre está super ok, né? Tá super sempre atribulado, então eu sempre tenho muitas ideias até por causa disso. Mas quando as coisas estão fervilhando, é aquele momento onde eu consigo ter inspiração. Então, não que eu goste de estar super no lodo, na lama, não é isso. Mas que eu sei que quando eu estou nesse momento, eu tenho ferramentas para trabalhar comigo, além de terapia, além de, né, rede de apoio e tudo mais, a minha ferramenta própria comigo mesma é a arte. É com ela que eu vou conseguir transparecer, trazer a minha indignação e principalmente, na grande maioria das vezes, com humor, né? Pelo que você tem trazido aqui, né? Dá para perceber até que, também pela história, que a gente sabe que em tempos, em períodos sombrios da humanidade, a arte sempre apareceu como ferramenta de luta, de esperança, de alívio. Como você acha, Lu, que ela consegue ter o poder de trazer isso?
não só para você, mas para a humanidade toda. E até aqui eu já incluo, inclusive, a pandemia, né? Se você acha que também a arte, nesse momento da pandemia, ela trouxe um pouco dessa forma aí de esperança, de leveza, e como você acha que ela consegue trazer isso para a gente? A arte é uma forma de comunicação, né? Lógico, cada uma no seu lugar, né? Na escrita, na pintura, na música, na atuação e tudo mais. Em cada lugar que a gente consegue dizer o que é indizível às vezes, né? Então, se a gente pegar agora na pandemia, o quanto de pessoas não produziram loucamente, né, músicas, não produziram loucamente esquetes, não produziram loucamente textos maravilhosos, vídeos, edições e livros. Quanto de gente não colocou, né, o livro que estava ali parado para o mundo na pandemia? Porque eu acho que a gente está, né, tão à flor da pele que a vida não dá conta de ser só a vida sem a arte, né? A gente precisa da arte para conseguir dar conta da realidade. E não que a arte não seja a realidade, mas ela traz novos olhares, né, para a realidade. Então, a gente sempre vai. Eu acho que é meio que o micro do macro, né? O micro das minhas crises existenciais, das minhas dificuldades, ser, né, ainda o agente que alavanca a minha criatividade, para o mundo também é. E não é só para quem faz, é para quem recebe também. A gente teve um boom de lives de cantores, né, fazendo shows na pandemia, e uma delas foi até a Marília Mendonça, que foi a live que mais teve pessoas, com mais de 3 milhões de pessoas na live, então foi a maior live do mundo na pandemia. Não é à toa, né? A gente precisa ouvir. E assim, a Marília Mendonça também é uma pessoa que a gente pode pegar ali muito como exemplo. Ela é a rainha da sofrência, né? Era a rainha da sofrência, e ela conseguia trazer as maiores desgraças de relacionamentos para a boca das pessoas, para o sentimento das pessoas. Então, quer dizer, a gente está falando, o samba, né? O samba tem esse princípio também, né? De trazer muitas desgraças, muitas tragédias, muitas dificuldades da vida. O rap, né, que fala muito sobre as dificuldades da periferia, enfim, né, se a gente ficar falando de gênero musical, é sobre isso. A grande maioria que toca as pessoas vai falar sobre as dificuldades dela, né? E a gente tem uma linguagem verbal, né, da nossa língua portuguesa muito extensa, mas mais do que isso, a gente consegue juntar a nossa linguagem verbal com a nossa linguagem corporal, com a nossa linguagem artística. Então, isso não se esgota, né? A pandemia, ela veio para mostrar isso para a gente, ela não veio para mostrar isso para a gente, mas a gente conseguiu ver isso na pandemia, a gente consegue ver isso na pandemia, né? Tanta gente, tantos artistas, não só apareceram, mas como mostraram coisas muito diferentes. Eu acho que a desgraça, ela move a gente, porque às vezes a gente não dá conta só de ver jornal, a gente precisa respirar a arte, né? E, bom, enfim, para mim a arte é isso, assim, nesse momento que a gente está vivendo ainda mais, né? Um momento também político, social, um dos mais difíceis da nossa geração, que a gente conseguiu ver, né? A gente que tem aí 20, 30, 40 anos, o quanto a arte ela consegue ilustrar para muitas pessoas que não conseguem dar conta de uma explicação genérica, né? E a arte, você acha que também é uma forma de autoconhecimento, que também consegue
conversar com você lá de dentro, sua intimidade, sua infância também, sua criança interior? Você acha que a arte consegue também trazer essa ajuda para a pessoa? Sim, eu acho que até a arte, e principalmente o humor, né? A pessoa, para fazer humor, ela tem que estar disposta a ser ridícula. Quem já estudou clown, ou quem conhece um pouco, né? Que são os palhaços, a gente sabe que a gente tem que estar muito aberto para ser ridículo e não ter graça nenhuma e se abrir de uma forma que é muito difícil, né? Você tem que estar bem ok com isso, né? Então você tem que se despedir de todo o seu ego, todo não dá, né? Mas você tem que se despedir do seu ego para poder trazer isso. E é muito engraçado, né? Porque quando eu vou escrever alguma coisa e tal, na grande maioria das vezes, ainda mais são cenas curtinhas ou até não verbais, né? Só de textos e gestos e tudo mais. Eu sempre para eu gravar isso, eu preciso estar muito aberta para descobrir que de repente não tem nada a ver aquilo que eu estou fazendo e que é um outro caminho e que de repente o que eu estava pensando virou para outro lado porque me deu um puta do insight, sabe? Nossa, não é sobre esse tema que eu tô falando, é sobre isso que eu tô tentando esconder dentro dessa cena. E a arte, ela é muito assim, né? A gente faz, baseado muitas vezes na nossa vivência, o humor, mas acho que a arte no geral, livro é uma boa comparação para a gente falar sobre isso, porque uma boa ilustração. Porque quando você vai escrever um livro, sempre tem algo de você, né? Quando você vai fazer uma cena, sempre tem algo de você. Ainda que não tenha nada a ver com a sua vida, o que você está trazendo ali diz respeito à sua vivência. E qual é o olhar que você tem sobre aquele tema que você está falando, né? Mas a partir do momento que você divulga isso, que você joga isso para o mundo, não é mais seu. A interpretação não é você que dá, né? Você não tem que sair explicando a sua arte. Você não tem que sair explicando o seu quadro, o seu livro, a sua sketch, o seu filme. Até porque, não sei se já aconteceu isso com você, de ler o livro mais de uma vez e ter interpretações completamente diferentes. Ou se atentar a partes e capítulos do livro que você não tinha se atentado, né? Então, depende muito da sua vivência e do seu momento, né? E isso tem tudo a ver com autoconhecimento, tanto para quem faz, como para quem consome. Então, por exemplo, eu já fiz algumas ceninhas de Instagram, né? Esses Reels e tal, mais de uma vez, o mesmo tema. E é porque eu não tenho mais tema? Não. É porque eu olhei aquilo e falei assim, cara, mas hoje talvez eu colocaria isso. Aí eu vou e refaço, sabe? Porque já é um outro olhar, já é uma outra... eu estou num outro lugar e que provavelmente daqui a pouco não estarei mais nesse lugar. E aí é aí que a gente fala, né, sobre a vida. Porque a gente não fala muito que a gente pode ter 5, 10, 20 filhos, que a gestação sempre vai ser diferente, o parto sempre vai ser diferente, o pós-parto sempre vai ser diferente, porque são pessoas diferentes, tanto quem está nascendo quanto quem está ali gestando, parindo e criando, né? A gente vai se modificando. Então, essa ferramenta de autoconhecimento também é importante, até para saber o que a gente está camuflando, né? Enquanto pessoas que consomem a arte. Às vezes a gente não está querendo olhar para determinada coisa e a gente consumindo certo tipo de arte que está falando com aquele lugar, é onde a gente vai conseguir começar a dar conta de olhar para coisas que a gente não estava conseguindo olhar. Você acha, Lu, que o artista precisa ter uma boa relação, uma boa conexão com as suas emoções? É difícil ser artista sem você deixar vir a emoção, deixar aflorar, sem você... porque eu mesma, em fase da minha vida, agora eu tô até trabalhando mais isso, de deixar, porque eu acho que quando eu era mais nova, eu escrevia mais
Não sobre coisas aleatórias, que eu também escrevo bastante sobre maternidade hoje, mas eu digo que antigamente eu escrevia mais sobre os meus sentimentos. Tinha diário, tinha agenda, escrevia poemas, isso desde os 12 anos. E aí até que um momento da minha vida eu parei e eu comecei a achar que eu era super racional. E até meu marido comentava comigo, não, você não é racional, você é super emotiva. Eu falei, nossa, imagina, eu emotiva. E aí agora eu tô voltando a perceber que eu sou, sim, super emotiva e que eu tenho esse lado, inclusive, artístico de mim, que ficou em algum lugar, esquecido, anestesiado, não sei se por questão de sobrevivência em algum momento da minha vida, e que eu tô tentando, inclusive, voltar a resgatar essa parte sentimental de mim que eu achava que eu não era nem um pouco e que eu tô descobrindo que eu sou muito. Tô até numa fase chorona demais, tomei uns florais pra ajudar com isso, agora tô chorando por tudo que eu vejo. Eu vejo e choro, eu falo, meu Deus, acho que é todo o choro que eu deixei esse tempo todo guardado. Mas tudo isso pra perguntar se você acha que pra você fazer arte, você precisa aceitar esses sentimentos, você precisa olhar para os seus sentimentos, você precisa deixar vir, porque senão a arte não desenvolve. Porque eu, olhando de fora, eu enxergo isso, assim, a arte como dessa forma. Eu acho que os artistas, eles são muito sentimentais, emotivos, que pelo menos conversam muito com seus sentimentos, né, dentro deles, justamente para conseguir deixar vir a arte. Porque eu acho que se tiver anestesiado, não deve dar para vir, né? Para colocar para fora. Não tem como. Bom, eu posso falar por mim, né? Porque eu sou uma pessoa muito intensa de todos os sentimentos, assim. E quando eu me toquei que isso não era um defeito, porque o mundo não quer te deixar sentir, né, as coisas que você está sentindo. E aí você vai represando aquilo, mas como qualquer coisa que a gente represe, seja um rio, seja qualquer coisa, uma hora ele vai precisar transbordar e ele vai vir desproporcional, né? Então, aquela máxima do artista incompreendido é muito sobre isso também, né? Para a gente conseguir falar, a gente precisa sentir, e para a gente sentir, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar de alguma forma, porque só aquilo nu e cru dentro da gente não dá muito conta, né? Eu já tive esses momentos também, e curiosamente ou não, foram os momentos que eu menos produzi arte na minha vida. E são aqueles momentos que eu costumo dizer que eu estava amargurada, né? Que eu estava ali meio blasé, ali no piloto automático, né? Por sobrevivência mesmo, porque a gente passa por isso, né? Tem hora que a gente não vai conseguir dar conta de lidar com aquilo por N motivos, e aí a gente vai segurar, mas sabendo que isso não é algo permanente, né? Então você falou, né? Ah, não, eu virei uma pessoa tal. Não, você estava naquele momento, talvez você precisasse daquele momento, né? O nosso corpo, ele é sábio, ele vai entender aonde que ele precisa dar uma apagadinha ali para poder lidar com outras demandas, né? Então, quando a gente faz isso, ele saiba que ele está represado. Então, você chorando aí é você transbordando. Você precisa transbordar para poder achar um novo eixo agora, né? Um eixo que você não conhecia. Então, sim, a gente vai ter outros sentimentos desproporcionais. Eu tive dificuldades muito grandes na minha vida, né, em vários momentos, e que eu falava uma coisa para as minhas amigas, para minha psicóloga, para o meu psicólogo na época, que era assim, eu tomei um baque e eu falava assim, eu estou anestesiada, eu não estou sentindo nada. Eu sei o que eu estou lidando, mas, assim, eu estou num modo que se você falar qualquer coisa engraçada, eu não vou rir. Se você falar que morreu alguém, eu não vou chorar, né? E eu sempre falava para eles, me acorda quando eu falar que eu consigo dar conta. Porque eu não quero ficar nesse modo muito tempo, não. E que é muito atrativo, né? Para a sobrevivência, a gente ficar nesse modo. Só que eu sempre falei, me acorda dessa, para eu poder dar conta disso tudo depois, porque depois quando vem numa força só, né? Eu
eu não sou uma pessoa muito blasé, assim, né? Que você olha pra minha cara, assim, você não sabe o que eu tô pensando, ou se eu consigo fazer aquela cara de nada. Nunca fui essa pessoa. Mas eu também falo que eu não sou uma pessoa que consegue mostrar exatamente tudo que tá rolando aqui dentro. Porque aqui dentro é uma máquina que tá o tempo todo, né? Algumas pessoas falam para mim assim, nossa, como você é uma mãe calma. E às vezes falam isso para mim no momento em que parece, a visão é de que tá tudo pegando fogo aqui, tá Cebolinha e Magali e Mônica correndo, falando o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E eu tô aqui. Vamos lá, vamos pensar racionalmente. E até pelo fato, né, de, assim, quando a gente está muito focado em fazer alguma coisa, como eu estou agora, como eu fiquei em vários momentos, a gente não consegue estar focado desse jeito sem estar não sentindo tudo ao mesmo tempo, né? Porque é isso que move a gente. Então, assim, se eu tô no banheiro, no banho, eu fico puta da vida, às vezes, que eu só queria um banho para relaxar, cantar uma musiquinha ali, ficar de boa, e aí eu canto uma música, eu falo, nossa, mas essa música fala isso, porque aquilo tal, e liga com aquilo, e de repente eu estou fazendo um roteiro na minha cabeça, e aí de repente eu estou sentindo raiva, amor, felicidade, tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas é isso que vai dar conta de fazer. Então, eu acho que os artistas, eles são essas pessoas, eles são movidos a todos os sentimentos muito pulsantes, né? Lu, traz uma dica da semana aqui pra gente. O que você indica para quem esteja nos ouvindo agora? Uma série, um filme, um livro, algo para fazer, um perfil? Bom, eu acho que a minha primeira dica é uma dica que eu ainda não assisti, mas eu quero muito assistir, que é o Marighella, né? O filme do Wagner Moura. Eu já estava com muita vontade de assistir, né? Mas aí eu assisti ele falando, tanto no Roda Viva, como no Papo de Segunda, e ele estava falando sobre esse olhar artístico, né? E o quanto a gente precisa, às vezes, anular os julgamentos que a gente tem, né? O julgamento moral que a gente tem para fazer um personagem ou para escrever um personagem, né? Então, assim, eu sou muito fã do Wagner Moura, meu crush da vida, né? Mas, assim, o processo de construção do Marighella, acho que vale muito a pena as pessoas também pesquisarem essas matérias que ele vem dado em vários lugares, porque ele tem sido muito criticado pelo formato, não sei o quê, faltou isso, faltou aquilo. Ele falou, não, faltou nada. O meu olhar tá ali. É aquilo que eu queria falar. Ele tá ali, né? O que vocês estão achando que estão faltando é uma expectativa de vocês. Façam o de vocês, né? Então, para mim, é muito didático ele falando sobre o filme, né? E agora eu tô com vontade de assistir, porque eu ainda não vi. Você já assistiu? Assisti, maravilhoso. Assim, fui sozinha no cinema, aquele tapa na cara, né? Nas primeiras cenas você já começa a chorar, você já começa a imaginar como foi aquela época. E o medo e o tanto de semelhança claro que, né, tendo suas devidas proporções aí, mas de hoje em dia, de coisas que temos passado também, o medo de talvez uma possível passar por isso de novo, possivelmente. E quando você olha lá por dentro, né, naquela época de tudo que aconteceu, e não tão distante, né, cara, é tão recente. Tá recentíssimo. Você olha, você recentíssimo. fala, que loucura isso. Então, assim, é um soco no estômago. E fotografia, tudo, assim, eu achei maravilhoso. Vá assistir. Maravilhoso. Acho que uma outra dica é meio genérica agora, porque eu não estou conseguindo lembrar nenhum nome de livro tão específico, mas a gente falou, né, eu falei sobre clown, e eu acho que todo mundo tinha que estudar sobre clown, porque é sobre a nossa criança interior também, né? É sobre a gente poder fazer as coisas, arriscar, sem ter medo de errar. Então, eu acho que é um aprendizado muito grande para todo mundo ler porque o clown é quase que uma filosofia de vida, assim mesmo, né? E é ele que ajuda a gente a não... Sabe quando a gente boicota e julga nossos princípios, nossos pensamentos, antes de tentar
fazer antes de tentar entender. Ah, não, mas isso eu não consigo, não posso pensar, não, tal. Não, vamos pensar, vamos fazer. Então, o clown é uma dica que eu sempre gosto de dar, assim, para quem gosta de falar sobre humor e gosta de consumir humor e a arte no geral, né? Legal. Lu, onde te encontrar? Onde as pessoas te encontram nas redes sociais e também o seu podcast? Conta aqui pra gente. Vamos lá. Meu Instagram, luribeiro.eu. O meu Twitter, luribeiro.eu, mas lá vocês não vão encontrar quase nada. Lá eu não faço nada. Meu TikTok, que às vezes eu coloco umas besteirinhas lá e tal, lá não é muito lugar de eu promover a minha arte, não. Lá é para extravasar mesmo. E ainda assim, a gente pode dizer que é uma forma de arte moderna, né? Que é onde a gente consegue extravasar, não necessariamente precisa ter um conteúdo tão profundo assim, né? Mas de vez em quando, de vez em nunca, eu vou lá e fico fazendo algumas coisinhas. Mas o principal lugar é o Instagram, no ribeiro.eu, e o Instagram Desmome, né? Underline Desmome, se escreve DESMMOMY, né? De desmaternidade, quase, né? E o meu podcast, que é o Desmome, que aí vocês encontram nas plataformas Spotify, Apple, enfim, né? Tem várias, mas a mais comum é o Spotify, que a gente está aí na 3ª temporada e a gente fala sobre a vida apesar da maternidade, né? Que não somos apenas mães, apesar desse tema e dessa vivência ocupar todos os nossos espaços, né? Não é só sobre isso. Então, é isso que a gente fala lá no nosso podcast, que está incrível também. Obrigada, Lu. Grata por ter topado vir aqui, visitar o meu podcast, dar uma passadinha por aqui. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vida aqui com a gente. Obrigada a você, obrigada a quem está ouvindo e fiquem espertos que daqui a pouco lá no Desmame vai ter Thaís também. Gente, eu vou ser entrevistada. Eu falei pra ela, nunca fui entrevistada, sempre eu que entrevisto. Entrevistada não, vai ser um bate-papo, né? Mas é a primeira vez que eu tô sendo convidada para outro lugar. Legal, então em breve eu tô lá também. Obrigada, Lu. E quero agradecer também aqui você que chegou até o fim aqui com a gente, você que me acompanha aqui, né, desde o começo da 1ª temporada, ou para quem tá chegando por aqui agora também. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar esse podcast, dá para você contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/genteconversa. Esse dinheiro é para me ajudar com os custos que tem aqui para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas que eu uso também para subir os episódios. Mas se você não puder ajudar dessa forma, dá para contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Quando ouvir, compartilha lá também no Instagram, marca a gente, que eu adoro quando vocês marcam também. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo, um novo episódio, toda quarta-feira no ar com uma nova convidada. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas.